pessoas, como vocês estão? Como eu havia prometido lá nos stories, eu ia fazer uma análise assim um pouco até, né, chique, mas eu ia falar sobre os 2 filmes que eu assisti do Crime de Suzanne von Richthofen. E aqui estou eu falando sobre isso, tá bom? O filme foi planejado para ser lançado nos cinemas, mas por conta da pandemia acabou sendo lançado pela Amazon Prime Video no dia 24 de setembro, tá? E já veio com muita expectativa e eu já tinha lido algumas críticas um pouco pra não também eu não me influenciar, mas falando positivamente da atuação da Carla Dias, que faz a Suzanne von Richthofen, e eu tenho que concordar com cada uma delas. A atuação da Suzanne foi impecável, do Leonardo Bittencourt também, que faz o Daniel Cravinhos, tá? A direção ficou por Maurício Essa e aos roteiros tem a supervisão também da Helena Casoy, que entende muito sobre o crime. Enfim, então vocês vão ter aí assim, eu acho que eu não tenho o que falar. A fotografia impecável, a direção impecável e a atuação de todos os atores, mas em especial da Carla Dias, também é impecável. A história, o filme foi dividido em 2 filmes, né? Cada um com mais ou menos 80 minutos. A Suzanne conta sua visão sobre como que se antecedeu ao crime, porque sim, gente, o filme ele não é baseado em si em cada parte da cena do crime, porque essa parte técnica, de certa forma, a gente até já sabe porque a mídia explorou isso bastante. Então vai o que aconteceu antes, o que levou, vamos dizer de certa forma, para que Suzanne e Daniel e o irmão Christian fizessem o crime. Então conta todo ali quando eles se conheceram e tudo mais. Então conta as 2 histórias. Suzanne narra sobre sua perspectiva e Daniel narra sobre a sua perspectiva. Como eu falei, eu vou tentar não... Porque assim, spoiler... Porque a história é conhecida, é um true crime, é uma coisa que realmente aconteceu. Mas, vocês vão analisar outras coisas. A visão que eu tenho do filme é que a gente fica ali como uma jurada e a gente escuta o que a Suzanne e o que o Daniel tem a dizer sobre sua visão. E ali a gente vai decidir nada porque já tá decidido, né, mãe? A gente vai ali ver o que os 2 têm em relação ao que antecedeu ao crime, tá? Suzanne, ao meu ver, quando eu comecei primeiro com o filme O Menino que Matou os Meus Pais. A Suzanne, ao meu ver, ela vai narrando com uma riqueza de detalhes, mas romantizando muito. Ela coloca como uma menina muito ingênua, que conheceu um cara que se importava muito com dinheiro, e ela se apaixonou muito, e ele era um homem muito assim, colocou como um relacionamento tóxico, abusivo, né? Falando que o Daniel, ele era uma pessoa extremamente abusiva, muito interesseira, que ele apresentou as drogas, então, que ela era uma menina que só pensava em estudar, que se dava bem com os pais. Inclusive, no depoimento dela, ela fala... Moto, não tem o que fazer, gente, aqui passa muito. No depoimento dela, ela sempre fala que a mãe, ela era muito apegada à mãe dela, e no filme fala muito nisso, né? Ela era muito apegada à mãe dela. O pai, ela conta, ainda ela mostra como uma figura de autoridade, assim, mas ela mostra muito que ela era apegada à mãe dela. E aí ela vai narrando, ela fala que ela vai mostrando ali o quanto ela é inocente. E na fotografia no andar ali, você vê como eles se preocuparam de montar a cena. Então, em alguns momentos a gente fica até não com dó, mas a gente fica assim, nossa, será que foi isso mesmo, sabe? Porque a forma com que ela foi narrando foi dessa forma, como se ela fosse levada a isso, que ela jamais planejaria isso, que enfim, que tudo que aconteceu a levou a isso, mas por conta da influência do Daniel. Já o Daniel, ele se põe como um homem extremamente romântico, um homem extremamente apaixonado, que foi ludibriado, que foi enganado pela Suzanne, tá? Que ele fez tudo isso porque a Suzanne falou que os pais eram de uma maneira, que ela sempre tentou ali
manipulá-lo de várias formas, inclusive com dinheiro, que ele nunca precisou do dinheiro dela, que ela que ficava ali tentando, que ele sempre trabalhou, ela que ficava tentando iludir ele sobre questão de dinheiro e tudo mais. E aí mostra um pouco mais sobre a família do Christian e do Daniel também, essa relação com eles e a Suzanne. Enfim, mostra a Marisa e o Mumford. E aí a gente vai vendo como foi construída essa narrativa no tribunal. Então, teve todo um cuidado, inclusive, da parte, por exemplo, da Suzanne, de quando ela foi presa aos 19 anos e foi julgada aos 22. Mas lá no momento do crime, no momento do depoimento, desculpa, ela tava com uma roupa que mostrava que ela era uma menininha, sabe? O cabelinho, o olhar, a fala calma. A Suzanne tem essa fala calma mesmo, tá? Inclusive em algumas entrevistas que você procura no YouTube, você vai ver que ela tem essa fala mais mansa. E ela é muito inteligente, ela fala muito bem, então ela vai narrando tudo com muita calma, sabe? E ela vai romantizando tudo. Tanto que durante o filme, a riqueza de detalhes é muito maior dela. Inclusive, é uma coisa que me chamou a atenção depois. Eu fiquei pensando sobre o filme, como eu iria falar sobre o filme e tal. E eu fiquei pensando muito sobre isso. No filme da Suzanne, que é narrado pela Suzanne, tem mais riqueza de detalhes. Porque, normalmente, a mulher, ela se atenta mais a detalhes. E pensar que é uma mulher que tá narrando um crime que ela planejou, ela trouxe ainda mais detalhes, mais coisas, mais tudo, né? Já o Daniel, ele é um pouco mais... Ele não tem tantos detalhes, ele vai... Como que eu vou te explicar? Ele vai ali só no dele mesmo, do quanto ele foi enganado. E a Suzanne, de quanto ela estava apaixonada, de quanto ela foi enganada, de como... Enfim. E aí tem várias cenas que são, vamos dizer, parecidas, mas elas não são iguais. Não tem cenas que são iguais. Todas as cenas que são parecidas, elas têm mudanças sutis. Na carga não na carga de emoção, mas nas expressões, nos posicionamentos, inclusive também nas alterações de cor. Às vezes a cena tá um pouco mais escura em mas na outra cena tá um pouquinho mais clara, e de algumas falas, sabe? Pra passar, assim, a Suzanne, pra passar um ar de que o quanto ela foi enganada, de quanto ela foi... quanto ela vivia um relacionamento tóxico, e dele de como ele era um homem apaixonado que estava lutando pelo seu amor, sabe? Então é basicamente isso. Os dois filmes são muito bem feitos. Os atores, não só os dois ali, a Carla Dias e o Leonardo, mas todos os atores, muito bem feito. A fotografia é impecável, ao meu ver, né? Porque eu não sou nenhuma crítica, né? Mas eu amei, assim, não tenho o que falar. Então, se vocês quiserem ver, eu super recomendo de vocês verem. Pra mim, é engraçado. Eu vendo, porque eu vi muita gente falando assim, é perturbador e tudo mais. Não sei se é porque eu já vejo muita coisa de crime, então eu já não... Porque eu sou apaixonada por coisas de crime, gente. Até uma coisa assim que às vezes me preocupa um pouco, do tanto que eu sou vidrada, então eu tenho que parar de ver. Mas eu não fiquei tão chocada, mas depois eu fiquei remoendo assim na minha cabeça. Eu acho que isso também foi muito pensado pelo filme, do que mesmo vendo tudo aquilo, eu não compro a versão de nenhum dos dois, sabe? Eu acho que cada um tentou tirar o corpo fora, tentou trazer uma emoção, mas tudo ali o crime é de uma extrema frieza, cara. É de muita frieza. Então, depois eu fiquei meio que perturbada em relação ao como um ser humano pode fazer tão mal a alguém, sabe? Como uma filha... Não digo nem pelo Daniel, mas como uma filha pode fazer isso. O Daniel... Não tô tirando o corpo do Daniel, não. Pelo amor de Deus, gente. Vocês não vão pensar, ela tá tentando... Não. Ele tem tanta culpa quanto a Suzanne. Mas, assim, é perturbador você ver alguém planejar a morte dos pais. Ou planejar a morte dos seus sogros.
de alguém, na verdade, não precisa nem ter um laço afetivo, né? De você planejar a morte de alguém já é bem perturbador. Alguém que você tem algum laço ali de afetividade é muito maior. Então, no filme, nos dois filmes, vocês vão ter muita coisa pra analisar, sabe? Eu acho que foi muito bem feito. Eu sempre vejo filmes que são brasileiros, porque, gente, é muito difícil fazer filme no Brasil, é extremamente difícil fazer filme no Brasil. Com a vinda das plataformas de streaming, Netflix, Amazon Prime e tantas outras aí, facilitou muito para os produtores, roteiristas, tudo, para fazer outras coisas que não fosse, porque tava muito na TV, né, muito ligada à novela e tudo mais. Então agora, agora não, né, mas com a vinda das plataformas de streaming e as plataformas de streaming dando mais poder para que produtores brasileiros façam filmes, atores brasileiros façam coisas que eles viram que dá certo, outras séries como Bom Dia Verônica, Cidade Invisível, tantas outras que eles perceberam que deram muito certo. Eu fico muito contente de ver a evolução que a gente tá tendo. Gente, daqui pra frente eu acho que a gente vai ter tanta coisa do Brasil, porque os atores brasileiros são muito bons, da gente poder assistir. Então, eu sempre dou muito espaço para poder assistir. Eu sempre priorizo ver tudo que lança que é brasileiro. Eu sempre dou prioridade para ver, porque eu acho importante. E vendo que a gente tá dando espaço para que esse gênero, que é o true crime, possa surgir ainda mais, sabe? Nos Estados Unidos, lá fora, é muito comum já fazer filmes baseados em histórias reais de crimes. É muito normal, eu vejo muito. Mas aqui a gente tinha meio esse receio por conta de, será que eles não vão receber nada? E não vão, gente, não se preocupem. Todas as produções que eu acredito vão sempre se basear nos atos, nos depoimentos, para que eles só contem a história e a pessoa que fez tudo aquilo, ela não ganhe nenhum real, tá bom? Então, como prometido, tá aqui a resenha. Eu acho que vocês deveriam ver, porque é um filme muito bom de se assistir, 2 filmes muito bons de se assistir. Depois me contem, eu quero muito saber o que vocês acham também sobre a história, né? Porque a gente pode ter aí uma análise diferente também, tá bom? Então, como prometido, tá aqui o vídeo. Espero que vocês gostem. Não briguem comigo, porque eu não tenho muita afinidade ainda com a câmera. E já também trago o convite para que vocês ouçam o meu podcast, que é toda segunda-feira às 18h30. Lá eu falo de outras coisas, não falo sobre filmes e tal, mas é de outras coisas que talvez vocês tenham interesse também, tá bom? Então, beijos, muito obrigada pelo tempo de vocês e até logo!